Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder, tô com o Ti aqui pra gente fazer mais uma tier list de um arco de One Piece e passamos agora por Thriller Bark. Esse daqui vai ser um pouco mais curto, porque tem, por incrível que pareça, menos personagem, apesar de que ele tem menos personagem principal, mas personagem de fundo tem para um capeta, né? Sim. Tem um zilhão de personagens de fundo, mas eles colocaram menos personagens aqui, porque... Ok, né? Tá tudo bem. Então, vamos começar com dor e sofrimento, né? O inútil do Epsilon, né? Não. Eu acho que, cara, falta um tiro aqui, peraí. Sim. Tem que ter um tiro pra ele. O Tia Absalom. Cadeia, eu errei, eu coloquei um R a mais, eu tô assim, né? Cadeia! Esse é o tiro pra ele. Podia ser cadeira também, cadeira de choque, entendeu? Dá uma cadeirada nele, né? Porque eu acho que esse é o tipo de pessoa que merece uma cadeirada, né? Cadeia nele, cara. Esse cara aqui, pelo amor de Deus. Isso daqui, Jesus amado. O cara só atrapalha, a luta dele demora mais do que deveria. É um rudinho em potencial, né? Esse daqui é o exemplar do Oda escrevendo um rudinho. E o pior de tudo, ele é o Sanji alternativo. Isso que foi o plot twist do arco, né? Sim. Que até então, a gente estava totalmente demonizando o personagem e pensando, não, tá de boa, o Sanji tá puto, em algum momento ele vai punir o querido. Aí chegamos à conclusão que, na verdade, não. Ele é o que o Sanji almeja ser. Sabe? Esses autores que tem self-cert num personagem de Isekai, que cria o personagem que ele quer ser, a pessoa que ele quer ser. Então, o Absalom é o que o Sanji quer se tornar no final da obra. O que é muito assustador, por assim dizer. Aí eu vou trazer uma reflexão perigosa. Geralmente tem muito autor que se insere na obra, direto ou indiretamente. Se o Oda inseriu a esposa dele como a Nami, e o Sanji tem o crush na Nami, ou melhor dizendo, qualquer mulher que exista no mundo, mas especialmente a Nami, a gente pode colocar que o Oda tem ali uma participação muito grande no Sanji? Então você tá dizendo que no final da obra, Sanji e Nami ficaram juntos? Você afirma isso? Não, porque daí o Sanji ele quer ser de todo mundo, né? Então isso que ajuda o ponto dele ali, né? Ele quer ser de todo mundo. Não, mas aí você tem um ponto. Todas as mulheres de One Piece têm um meme que falam que é uma Nami alternativa. Já que todas são uma Nami alternativa e ele quer todo mundo, faz sentido a sua fanfic. Bom. Caraca, mano. Todo mundo é uma Nami alternativa. Caraca, que frase forte, velho. Isso reduz muito as personagens de One Piece, velho. Eu não... Que a fanbase diz. Eu só estou replicando. Caraca, mano. Eu tô começando a pensar e falei, não, mas a Nico Robin, aí eu comecei a pensar, é o melhor não pensar muito sobre isso. Deixa pra lá, vamos pro próximo. O Brook! Cara, um personagem hiper carismático. Protagonista do arco. Porra, protagonista, cara. Eu vou colocar ele no S. Eu acho que esse daqui já é o meu primeiro S. Não sei se ele é o S, até porque não tem um Smoker aqui, então, de fato, né? Não. Ficou fácil. Ficou muito mais fácil pra ele. Mas que personagem bom, cara. Que personagem bom. Eu acho que ele só... assim, fica um pouquinho mastigado demais em um determinado momento, mas aí não é nem culpa dele, é culpa do pacing desse arco. Esse arco tem alguns momentos que você fala, caraca, tá um pouco arrastado, eu já entendi a piada, eu já entendi o contexto, eu já entendi a luta, vamos seguir? Sabe? É legal seguir. E ele, por ter os trejeitos dele e ter o arquétipo dele, ele fica um pouquinho... Você fala, tá, tudo bem, eu já peguei essa risada sua que é legal, que eu acho até bacana porque ela é uma piada sonora por conta da música que ele canta, né? Ela é uma piada que... uma risada... Eu esqueci como que é a risada dele. Enfim, eu não vou acertar também fazer, mas é legal porque ela faz conexão com a música... A música. Eu esqueci o nome da música também.
Tô muito ruim hoje. É bem Kinosaque. Isso, então tem essa brincadeira ali. Eu acho legal, gosto. O Briggs também, porra, é o exódia da dublagem brasileira. Então o personagem é incrível. Um bom conflito, um bom backstory, um personagem bem diferente pro grupo, pô, legal. Baita personagem, cara. Gostei. Os Dog. Ok. Eles existem. Eles estão ali. Eles são legais. É um bom primeiro choque, mas fica só ali mesmo, né? Mais um NPCzinho que eles vão passando pra conseguir chegar no boss final. Não tem muito o que falar. Não tem. Deixa eu cadê aqui. Pô, Chopper. Cara, o que o Chopper fez esse arco? Ele tem o desenvolvimento dele e o embate dele com o Rockback em relação à ética medicinal. Sim. Que é uma boa parte do arco. A luta é até legal. Ele fala umas boas frases ali, colar, mas, tipo assim, os grandes momentos do Chopper nesse arco é meio que momento de transição, né? Tipo, ele nem tá enfrentando o cara mais foda da ilha, assim, sabe? Não, tanto que, assim, tirando até a estrutura de Battle Shonen, eu gosto muito da conversa que o Chopper traz sobre ética médica, né? Porque tem muito sobre isso no arco. Porém, de novo, vira um subtema. Vira uma subcoisa, porque ela tá ali, ela é conversada, tem uma luta pra meio que expressar esse conflito dele, mas fica nisso, sabe? Fica ali. Mas ele tem, de fato, alguns bons momentos. Eu acho que ele faz algumas boas coisas assim. Só que, de novo, por diluir demais, o Chopper talvez não consiga protagonizar e nem elevar tanto o tema da conversa em si do que ele quer colocar de contraponto ao vampirão lá, que eu esqueci o nome. Então, eu acho legal, mas, sei lá, um pouco sabotado pela própria estrutura do negócio, sabe? Não. E até porque, eventualmente, vira um corredor de luta, então... O Chopper é bom, ele tem uma luta legal, mas não é o arco que ele brilha, não é o momento que ele brilha, que é uma pena. Porque é um momento que ele poderia ter um pouco mais de holofote, principalmente por um aspecto de temas. Mas... E parafraseando o chat aqui, né? O chat tá falando que a maior coisa que ele fez foi quebrar a coluna do Wars. Eu discordo, eu acho que a maior coisa que ele fez foi realmente confrontar o Rogueback. Porque era o tema do arco, né? Você pensar sobre zumbis, você pensar sobre o avanço daquele mundo e tal. Então, apesar dele ter quebrado a coluna do Wars, eu não acho que é uma grande contribuição do personagem, assim, sabe? Não. Ele é um dos vários que contribuíram pra mostrar o quanto ele estava errado, né? Expor o quanto ele tava... as merdas que ele tava fazendo. Não é um mérito do Chopper. Ele começa a conversa, mas você tem tantos outros personagens ali que meio que ajudam a dar mais substância a ele. Mas, querendo ou não, e eu acho que também é um mérito do arco em si, é porque esse arco é muito sobre grupo. Então, o Chopper não ter tanto holofote, eu até entendo, porque esse arco é um arco que muito trabalha interação de personagem. União, o pessoal realmente se juntando pra fazer coisas, inclusive em luta. Então, é meio triste o Chopper não ser o que protagoniza isso, mas ele recebe um certo holofote quando ele confronta o médico pelas merdas que ele faz. E o próprio Chopper, sei lá, às vezes ele fica meio escanteado do dever ou da função dele de médico. Né? Ele não é bem o healer do grupo. Não acontece de uma forma muito imediata, sabe? Quando ele heala alguém, ou quando ele tá de fato sendo o médico. Ele poderia ter um pouco mais de agência nisso. A Zumbi. Qual que é o nome dela? Deixa eu lembrar. Sindri. Isso, Sindri. Sindrizinha. Nossa. Sindrizinha, é verdade. Sindrizinha. Ela é uma personagem boa também, mas, de novo, ela cai num problema parecido com o Chopper.
Ela é um pedaço do todo o arco, sabe? Ela é meio que uma consequência daquele arco. E tem uma história legal. Ela é uma das personagens que relutam contra essa ideia de ela ser controlada, dela já ter morrido e tal. Ela é uma personagem bacana, ela representa bem o trupe, o grupo dos zumbis. E a piada dela é uma boa piada também, eu achei divertido. Achei bem divertido. Eu gosto do passado dela também, né? Toda essa questão melancólica de como ela foi usada pelo Hogback, e toda a inveja que ele sentiu e tal. Eu acho que é um ponto bem interessante. É um bom passado, querendo ou não, né? É um dos pontos mais marcantes do arco, que vem justamente nessa luta do Chopper, que eu acho bem interessante. É um momento legal, mas que, novamente, eu acho que os grandes momentos desse arco no anime, eles ficaram um pouco ofuscados, assim, pela curiosidade que a gente tinha, ou pelo Brook, ou pelo o que o Moria tava fazendo, porque o Moria é um grande vilão e é um personagem sensacional. Então você fica com essa ideia de, tá bom, eu quero chegar no Moria, sabe? Aí quando tem essas explicações você acha legal, você acha interessante, mas é muito de você simpatizar. Se você simpatizou com o passado da Sindri, você vai adorar ela. Agora, se foi só um rolê de transição, assim, como foi pra gente quando a gente tava assistindo, não acabou marcando tanto. Não, talvez um pouco do problema de como é a disposição das coisas desse arco. Porque tudo acontece tudo ao mesmo tempo. Então, meio que vira uma briga de holofote. E a Sindri, ela perde um holofote perto pros outros personagens que estão ali, principalmente tretando. Pô, você tem aquele gigantão saindo, quebrando tudo. Você tem o Moria também fugindo e fazendo os planos dele. Você tem o Hogback, o médico maluco. Hogback. Também tendo o lance de sequência das sombras, de fazer os experimentos dele. Então tá tudo muito amontoado. E quando começa a explodir, explode tudo de uma vez, sabe? Então, coisas interessantes acabam não tendo tanto holofote, justamente porque tá nesse fervo todo. Frank, cara, o Frank, ele tá mais ou menos do lado do Chopper nesse sentido. Mas ele tá mais porque ele criou o Mecha. E aquela piada sensacional. Ah, sim, de fato. Foi bem engraçado, foi bacana. Mas ele é um dos motores que fizeram essa ideia de brincadeira de grupo. Né, de fomentar mais, principalmente no aspecto de luta do grupo. Então o Frank, ele tava muito ajudando todo mundo a todo momento, fazendo a escada, fazendo a ponte. Então ele cumpriu muito bem o papel dele de fazer piadas, né, e fazer tudo isso. Eu tô pensando, cara, eu acho que eu vou subir todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Porque eles estão tão bem úteis. Eu acho que lá pra baixo que vai fazer mais sentido, mas daí eu vou vendo, né? Mas, as piadas que ele fez foi sensacional e, de novo, é um dos elos que fizeram muito bem o todo do arco, que é a parte de grupo. Mandou muito bem, o Frank, encaixou que nem uma luva, cara, no bando. Olha, que da hora. Que da hora. É muito, cara, é engraçado como cada personagem novo que vai entrando, mais eu me pergunto o que a porra do Sop tá fazendo no bando. Nossa, sim, cara. E falando em Usopp, depois a gente vai comentar sobre ele, é curioso você perceber o quanto que ele poderia ter um norte no bando se fosse seguir o que ele foi nesse arco. Sim. Então talvez nesse arco a gente não bata tanto nele como talvez em outras futuras oportunidades envolvendo o personagem. Porque, de fato, o papel do Frank aqui é sensacional. E é o primeiro, como tu disse, o primeiro arco que ele real é um Nakama, né? Ele real é um Mugiwara. Então, tipo, é muito legal ver como ele encaixou bem. Sabe, com piada, com um diálogo. O próprio dublador dele também faz um trabalho sensacional. Cara, a dublagem de One Piece é espetacular como um todo. Uma das melhores dublagens atuais em português, cara. Nossa, sem sombra de dúvidas, isso dá outras camadas pros personagens. O Hogback, é isso? Isso. Dr. Hogback. Eu
Ele é a base do arco, né? Ele é a base do arco. Querendo ou não, Não, ele é a base... faz os zumbis existir. Cara, eu acho que ele é um S, velho. Monta temática. Eu acho que ele é um S. Eu acho que em alguns aspectos ele é até mais importante que o Moria pro arco. Porque é ele que faz tudo aqui. É ele que dá a base dos zumbis, é ele que controla tudo, é ele que esquematiza tudo, é ele que coloca a temática sobre você desumanizar uma vida humana pra você controlar. E isso que, inclusive, dá o poder a ele de fazer tudo isso, por mais que o Moria seja o cara que tá ali marietando tudo no fundo, ainda assim é ele que tá ali agenciando tudo isso. O Moria meio que é o vilãozão das sombras, porque, inclusive, é uma das propostas dele. Ele quer fazer tudo nas sombras e deixar os lacaios dele trabalhando por ele. Nesse sentido, um dos lacaios dele, que é um dos principais lacaios dele, tá fazendo o papel muito bem. Então, parabéns pra ele, cara. Putz, esse daqui é o dog do Sanji, né? É, o zumbi que rouba a Ai, alma cara. do Sanji. Foda-se. Esse daqui é o zumbi que rouba a alma do Zoro? Do Zoro, Foda-se. é um balaio. Foda-se. Bartolomeu Kuma. Puta, cara. Esse cara aqui é bizarro pensar que eu vi de trás pra frente, né, o Kuma. Sim. Então, todo mundo, quando viu esse momento, fala, caralho, mano, o Kuma vai comer o cu de geral. O Kuma vai destruir todo mundo. Meu Deus do céu, esse homem vai vir pra limpar o mapa. E aí eu vendo ele, falo, caralho, mano, eu vou ter que fazer isso, né? Mas eu não quero matar ninguém. Pô, também é o meu trabalho. Ai, que merda, cara. Eu não queria estar fazendo isso. Eu não tava com medo dele. Eu tava tipo, caraca, eu sei que você não quer fazer isso, mas você tem que fazer isso. E você vai tentar fazer isso de um jeito mais violento, porém não letal possível. Mas, obviamente, ele inclusive, ele tem que dar um migué. Ele tem que dar um migué. Mas é muito interessante ver isso, cara. Eu sei que no momento, talvez, o próprio Oda não tenha feito com tantas camadas a esse ponto, mas pelo que ele explica mais pra frente, meio que deixa um pouco mais a interpretação sobre isso, sabe? O fato dele não ter simplesmente dizimado todo mundo. Porque ele poderia, se ele quisesse. Sabe? Ele não precisava ter ouvido ninguém, ele simplesmente poderia só ter limpado o mapa, não só do Chapéu de Palha, mas também de todos os outros integrantes, os populares dali. Então, muito louco. E uma coisa que eu acho bem interessante de pensar sobre o Kuma agora é a caracterização de personagem dele, né? Que é um ponto que a gente estava conversando quando a gente estava vendo o anime. Que é muito legal como ele aparece, né? Ele tem essas orelhinhas de gato, o Urso. ataque dele... De urso, perdão. Nossa, confundi legal. Perdão. Enfim. Ele tem essa orelhinha de urso, ele tem a patinha de urso, faz o barulhinho quando ele ataca, ele tem essa bíblia, né, que dá muito esse lugar de caracterizar ele já como pastor, ele já como uma pessoa que vai julgar também, né, eu acho bem interessante isso. E querendo ou não, a gente descobre que ele é um ciborgue também nesse arco, que é um fator muito curioso, porque até então o único ciborgue que a gente conhecia era o Frank, e agora a gente tá conhecendo outro ciborgue. O que tem em volta dele, né? Então é bem legal você compreender o personagem por toda essa construção dele que monta ele como um antagonista muito, como os jovens gostam de dizer, né? Farmador de aura, né? Ele é muito farmador de aura, ele é muito foda e você já fica já ansioso pra ver ele em ação. E quando ele tá em ação é muito dramático, é o melhor momento do arco, então tipo, é muito forte. Sim. No caso, imponente. Eu acho que ele obviamente, né? Termo melhor pra isso, mas eu entendo a jovialidade do Farmação de Aura. Mas. e aqui eu acho que eu vou fazer mais uma mudança. Volta todo mundo pra cá. Porque o Kuma é A. E ele é quase um S pra mim, cara. Quase. É porque não deu muito mais tempo. E eu sei que muito que eu dei de
pontos positivos pra ele é muito de inferência. E eu sei que é o que mais os fãs de One Piece gostam de fazer. Eles adoram tacar inferência em tudo. Mas eu dou o benefício da interpretação nesse sentido de, pô, o Kuma não tava querendo matar todo mundo. E, tipo, eu sabendo disso, como eu falei, cara, dentro da cabeça dele, caralho, mano, eu não tava querendo estar aqui, eu não quero matar ninguém. Que merda de trabalho que eu tenho. E por quê? Porque ele setou pra gente informações que lá na frente eles dão como verdade. Então ele já fala sobre o Vegapunk. Ele já fala que ele trabalha por uma galera lá de cima. Então, provavelmente o Oda, ele já tenha feito isso escrevendo o que esse personagem é, desde essa época. Mesmo que ele não tenha explicado por que ele é assim, mas o setup inicial de construção desse personagem já era desse jeito. Ele não deu um retcon ou mudou a função dele depois de um tempo. Não. Ele foi feito para tal. Se ele foi feito para tal, então quando eu vejo pra trás, eu vejo que, pô, ele fez dessa forma, tá, eu dou o benefício da dúvida de ter essa interpretação do futuro, usando o futuro pra ver o passado. Mas, e se o Thunder não tivesse sabendo o contexto do Kuma, ele teria caído de rank? Não necessariamente. Porque eu acho interessante o que ele faz, principalmente por um fator. O que ele propõe de uma... Assim, ele dá um mérito de uma resolução pelo sacrifício. E é uma coisa Sim. que combina muito bem com esse arco que o Zoro e o Sanji faz. Eles brigam por falar, não, eu vou me sacrificar. Não, eu vou me sacrificar. Então, Ele é uma ótima problemática. Exato, exato. Ele é um ser tão poderoso, tão estúpido, que literalmente você aceita a sua morte. Você não tem o que fazer. Você só aceita a sua morte e sabe que você bateu num limite que não dá pra transpor. Então, pra resolver esse problema, eu vou me sacrificar pelo bando. Então você traz esse senso de união. Pra não morrer todo mundo, um se sacrifica por todos e faz isso de uma forma muito coerente. Faz de uma forma até bonita, né? Como, se eu posso deixar dessa forma que o Zoro fez. De, eu vou me sacrificar por todo mundo. Eu sou mais importante de todo mundo aqui. Eu sou um dos mais perigosos daqui. Então eu vou me dar essa baixa pra salvar todo mundo. E quando ele não morreu, ele não queria que ninguém soubesse do sacrifício dele. Porque isso não importava. Tipo, não era pra ninguém celebrar o que ele fez. Porque... Isso é tudo que a gente tem do personagem. Exato. Porque tudo que vai vir depois vão ser construções, cada vez mais ele vai voltando e você vai entendendo até ele virar o que ele virou ali no flashback de Egghead. Uhum. Então, essa relação realmente faz sentido colocar o Brook acima dele, que de fato ele tá no comecinho ainda. Sim. Não, pois é, só por isso, cara, só por isso, mas o Kuma, sei lá, se faltar um S eu coloco ele aqui, cara, porque olha aqui em apresentação de personagem. Um dos 3 Coquinha. Esse aí é o Coquinha principal, né? Que Vai é pro você, vai ficar com o dog ali, vai. O bichinho Você não é que nem da Perona. Pois é, você não é que nem os dois aqui de baixo, que pelo amor de Deus. A piada dele é muito boa, né? Que ele é fofinho, aí ele fala com a voz grossa, ela fala, não, eu não quero que você fale, porque no meu imaginário você tem uma voz fofinha, então você não pode ter essa voz grossa. Aí ele fica, não, mas senhorita Perona. E fica toda a cena que ela aparece fazendo essa piada. É uma piada muito boa, né? Tem também a cena que a Nami e o Sop ficam nas costas dele enquanto a Perona tá lá e ele fica, tipo, tentando falar pra ela. Não, eles estão nas minhas costas, só que ele não pode falar. Então, tipo, monta toda uma gag muito boa. Nossa, ele é muito engraçado. É bom. Ela é a... Bem, eu já posso... Lola. A Lola, verdade. Pô, Que é diferente da Lola com a versão zumbi, tá? É verdade, ela tem aqui. Olha as duas Lola aqui, vou colocar Porque a elas versão zumbi é Ah. a alma dela. Aí é ela. Pô, assim, aqui a gente coloca ela no B e ela normal no C, porque ela não teve muito tempo, sabe? Ela... Não.
Sabe, ela meio que, pô, eu voltei, né? E ela só fica na gag tudo dela inferência, pô. de... Ela quer casar com alguém. Aí a porca, pô. Aquele clássico. Incrível. É aquele clássico. A zumbi virou amiga da Nami. Então, em contrapartida, a pessoa que era a pessoa que tava por trás daquele zumbi já é amiga da Nami. Mas não tem nada além, sabe? Ela introduz o Vive de Card e só. A zumbi que é legal. Que ela, de fato, tipo, vai lá, tortura o Absalom, tem o Absamor. Pô, é muito engraçado, cara. É bom, é bom. Foi uma boa piada, foi uma boa piada. É legal, é uma boa personagem, ela funcionou bem ali. Ai, ai. Luffy! Rapaz, Então. falar pra você que você também não fez muita coisa esse arco, não. A tua sombra fez mais coisa que você nesse arco, tá? Fez. Ele só tomou muita lição de moral do Moria, né? O Moria falando pra ele, não, Luffy, mas você leva a Grand Line de uma forma meio responsável, você vai se ferrar por isso porque eu já me ferrei. E é só isso, ele vira lá o Luffy zumbizão lá, das 100 almas, o caralho, luta, mas ele só luta nesse arco, ele não faz nada, tá ligado? Cara, falar... Não, minto. Diga. Ele faz uma coisa. Ah. Ele consegue ser uma ótima ponte pro Brook superar a depressão dele. Superar entre aspas, né? Mas, tipo, ele chega pro Brook, ele não desiste do Brook, ele, sim. de certa forma, entende o que ele passou, e ele oferece pro Brook entrar no bando, o Brook rejeita, eles passam um arco inteiro pra ele fazer a proposta de novo, e o Brook aceitar, e ele consegue quebrar o Brook totalmente de uma forma, tipo, bem Luffy, sabe? E esse é um grande mérito dele do arco, esse é o grande momento. Sim, só que até aí o spotlight do Chopper também não deu muito mais ar aqui na tier list pra ele, né? E Sim. querendo ou não, o Chopper ele tinha muito mais rimas temáticas aqui do que o próprio Luffy, né? Então, o Luffy, bem, foi só o Luffy, não teve nada demais. Eu acho que ele também não acrescentou nada além de porrada aqui pro arco. Não é ruim, mas tanto. ele fez o dele. Sim, o Water 7 ele tava no A, agora ele foi pro B, não caiu tanto. Tá bom. Ele tava no A lá? Então... Não, mas é porque lá também foi um arco que ele teve muito mais presença. Não só de porrada, mas de tomadas de decisões. O Luffy aqui, ele não tomou muita decisão. Ele foi só o boi brabo que batia. Pois é. Moria! Vai pro A. Vai pro A, mas... Eu tenho um... Sei lá, cara. Ele é um personagem interessante. Porque ele é muito mais sobre o que ele causou do que sobre a gente ver ele de fato causando. Ele é um personagem que, pela ideia dele de manipular todo mundo pelas sombras, ele fica meio que na encolha. E ele fica só de meme. E o meme dele é muito bom, inclusive. Pô, a dublagem brasileira fez um outro nível pra ele ali. Entornar ele muito mais zoeiro e dedo no cu e gritaria. Adorei. Mas eu não sei se eu chego a um S com ele, cara. Porque, de novo, ele meio que vira só o boss final pra ser batido. E ele é muito quebrado. Tipo, ele é muito broken ali, nos poderes dele. E eu acho que o grande final dele de rima temática é: olha a minha soberba de querer tudo, e pela soberba de querer tudo e dominar tudo, eu quebro pela falta de controle de tudo que eu controlo. E aí é como a união forçada, né? Como eu subverter todo mundo a mim, eu perco o controle e perco o respeito disso, comparado com o Luffy que ele teve, né? Ele pôde aceitar todas aquelas almas nele por um tempo, e até mesmo o teamwork que todo mundo tá fazendo ali, da ideia de, pô, o grupo de heróis tem a amizade, a união e coisa do tipo, enquanto o vilão, ele usa todo mundo ao seu bel prazer, e isso acaba criando essa dissonância de poder, e ele acaba morrendo pela própria soberba dele. Eu acho que é um tema que ele faz bem, ele funciona bem, mas, de novo, ele é menos interessante do que outro vilão que ele controla nesse arco. Então eu acho que é até coerente quanto a esse ponto dele não tomar tanto holofote, ele não
assim, não acho que ele merece um S em tudo que foi esse arco. Ah, sim. Não, eu super entendo teu ponto, tá ligado? Pra mim, ele só cresce pro S, porque conceitualmente, ele consegue ser o mais forte desse arco, em relação ao antagonista, né? Tipo, o Kuma, ele representa esse momento de desafio pros Mugiwaras. Sim. O Hogback, ele representa o conceito da ilha, né? De tirar a alma das pessoas e tal. Isso é bem interessante. Mas o Moria, pra mim, representa o Luffy que deu errado. Ele é o futuro que o Luffy pode chegar, sabe? Ok. Eu acho muito interessante porque ele tem todo esse arrependimento que tu disse em relação ao bando dele. O bando dele deu errado, ele fala isso no arco. E por isso ele se torna essa pessoa que o ego e, de certa forma, esse egoísmo dele leva ao nível que ele se transforma nesse vilão soberbo, sabe? E eu acho que isso combina muito bem. As frases dele são muito fortes pra saga que vai vir One Piece. Mas aí é muito mais uma visão de alguém que já sabe o que vai acontecer, então gosta do que o Oda plantou aqui. Eu acho que é de fato um dos momentos que o Oda foi mais gênio. A galera fica zoando, né? O Oda gênio. Então, pra mim, esse é um dos momentos que o Oda foi mais gênio nessa saga. Porque ele conseguiu estabelecer conflitos de uma maneira muito interessante, estabelecer paralelo de uma maneira muito interessante, que fica subliminar, mas depois constrói melhor. Então, por isso, conceitualmente, pra mim, ele é o melhor vilão desse arco. Pra mim, seria o S. Mas eu super entendo o Hogback tá lá em cima, porque a discussão que ele traz é o que é o fio condutor desse arco. Igual o Brook, que também é fio condutor desse arco. Então, tipo, faz até sentido os dois estarem juntos e o Kuma e o Moria estarem ali na mesma tia, porque eles de fato representam coisas parecidas, assim como o Brook e o Hogback também. Sim, faz sentido. Talvez com um pouco mais de noção pra frente, o Moria, ele tenha até um callback melhor pensando sobre ele, né? De como que, do que ele propõe, né? Do tema que ele coloca na mesa e até de ser, de fato, o Luffy que deu errado nesse sentido, de grupo. E, de novo, não é nem demérito, é muito porque o Trader Bark, ele quis muito falar sobre grupo. Então, muitas das vezes, um personagem em si, ele pode não brilhar tanto, ele não pode tanto protagonizar o momento pra ele, porque não é sobre isso, é sobre grupo. Então, faz sentido. É um outro espectro de pensamento pra isso. Então, tá tudo certo. Correto. E antes de ir pra Namizita, eu só vou vir aqui discordar pra representar o fã chato de One Piece que não gosta da dublagem. Eu prefiro o Mori em japonês. Podemos ir pra Nami. Não vi. Eu não vi ele em japonês. Então, É tão bom quanto, mas imagino. eu prefiro. A voz em japonês, pra mim, é a voz dele, sabe? Me marcou. Principalmente a risada. A risada BR não me impactou tanto quanto a japonês. Faz sentido, faz sentido. Até porque, pô, tem muita gente que viu One Piece em japonês, né? Sim. Então, tem uma memória afetiva sobre a voz em japonês. Daí é normal. É que nem eu com Naruto. Eu não consigo ver Naruto dublado. E ReZero também. Putz, ReZero... Nossa! Então, Caraca, eu não consigo, velho. são dois Na animes que tu verdade, não consegue ver eu dublado. nem sei o quanto eu vi de ReZero dublado. Acho Nossa, bem pouco, acho só ReZero, o episódio Saô... do Pitagus. Também, Saô... Impossível. Impossível eu ver dublado. Eu não consigo. Mas eu entendo a memória afetiva e, né, é complicado. Mas por não ter a memória afetiva, ver em português e, inclusive, dar todos os méritos possíveis para dublagem em português, pra mim, a dublagem em português é a dublagem oficial de One Piece. É a voz mesmo daquele personagem. Namizeta! Ai, rapaz. Mas o Oda tava muito horny aqui, né? Ela sofreu muito nesse arco. Puta, mas o Oda tava muito horny. Eu posso, assim, extrapolar a minha interpretação e dizer que ele queria usar a Nami como a personagem feminina de obra de terror, né? Que ela serve só pra gritar e pra ter cena de banho. Que muitos filmes fazem isso. Vocês que manjam mais de filme de terror, vocês sabem muito bem como funciona. E
Eu não acho que seja esse ponto em específico que ele tenha pensado. Porém, é o meio que acontece. Infelizmente, a Nami é muito subutilizada aqui. Ela serve no começo de uma forma muito boa, junto com ela, o Sop e... Ela, o Sop e o Chopper, né? Aqueles que entram primeiro na ilha. Uhum. É, isso mesmo. Que aí eles servem como o grupinho gritaria. Dedo no cu e gritaria. Porque eles só gritam, eles só tomam um susto, é só jump scare, é só, meu Deus do céu, não sei o que tá acontecendo. E isso tira muito da racionalidade da Nami. E quando ela tá conseguindo ter um pouco mais de racionalidade, ou tentando fazer a coisa acontecer, e arquitetando, entendendo, usando a cachola pra pensar que ela é uma boa personagem pra isso, aparece o Absagod aqui, né? O Absatrol. O Absatrol. E acaba com a possibilidade dela ter protagonismo, dela ter agência em ação. Então, cara, eu tenho pena da Nami nesse arco, cara. A Bissatan, adorei o apelido. A Bissatan é perfeito. A Bissatan é ótimo. Caraca, muito bom, muito bom. Então, cara, pode ficar estranho, mas eu vou colocar ela no C. Ela, eu acho que é infelizmente, a maior caída até então. Infelizmente, ela caiu muito esse arco, cara, porque ela não pôde fazer nada. Pouco momento ela teve pra fazer alguma coisa. Ela finalizar o Absatan não é necessariamente mérito dela. Ela ficou desacordada um bom tempo. Ela ajudar todo mundo em algumas lutas de grupo também não é mérito dela, de fato, mas ali tá ela junto com todo mundo. Quando eram momentos para ela, foram pouquíssimos. E quando ela poderia ser a boa personagem pra ajudar a introduzir o mundo, a introduzir o lugar, te colocar na pele dela como uma pessoa que tá aterrorizada com toda aquela coisa esquisita e mórbida que tá acontecendo, ela tá junto com outros personagens que também só gritam. E quando começa a dar um pouco mais de individualidade pra eles dentro desse pequeno grupo, pra eles absorverem melhor aquela situação dentro das perspectivas deles, que, por um lado, o Chopper fez bem, por conta da perspectiva dele de médico, e a Nami da perspectiva dela de uma pessoa analítica. Porém, a parte analítica dela foi por água abaixo, porque logo depois já começou o corredor de luta. E a Bissatan. Então, a Nami, infelizmente, ela perdeu muita agência nesse arco. A Nami convenceu a Lola? Sim, mas de novo, foi pouquíssima coisa. Foi mais uma piada, um momento de interação ali pequeno comparado com tanta expansão do arco, sabe? É meio triste, né? Loucura. Qual é o nome dele mesmo? Eu sempre esqueço. Ors. Que é o Luffy, né? É o Luffy. Nesse arco é o Luffy. É o Luffy. Cara, eu tenho sei lá, é bizarro, porque eu acho que eles gastaram tanto tempo nele que... Mas gastaram bem. Gastaram bem, mas... Ah, o Raid Boss é legal. Eu sinto que em algum momento meio que tava precisando recarregar cartucho. Tava acabando. Sim. Sabe, eu sinto um pouco disso, porque ele poderia ter brilhado mais, porém eu ainda acho que ele é um bom A. Ele conseguiu fazer a melhor luta em conjunto e a única até então de One Piece. Uhum. Porque, me lembrando de cabeça, eu não lembro de outras lutas em conjunto, tipo, todos os Mugiwaras se juntando pra lutar contra o cara, como foi nessa não. Exato. Por isso que eu dou mais mérito pra ele aqui, e dando um A pra ele, justamente por isso, porque ele proporcionou essa situação. É mérito, obviamente, do Luffy. O Luffy nem tava ali, na verdade, né? Mas do Frank e companhia. Porém, é ele que colocou essa dificuldade na mesa pra eles se reinventarem e entregar e poder superar esse desafio. Então, mérito pra ele. Mérito pra ele por ele ter colocado essa barreira de dificuldade. E foi uma boa barreira de dificuldade. Sabe? Fazendo uma brincadeira com o Luffy, os ataques do Luffy, o quanto de fato ele era perigoso, ele era difícil de lidar. E até mesmo as cagadas que ele foi fazendo no meio ali, meio que sem querer. Sabe? A presença dele
não foi... Foi caótica num ponto bom, porque ele tirava e colocava, sabe? Ele dava problema pros protagonistas, mas também pros vilões. Porque o fato dele ser caótico, dele andar e a mente dele não tá muito bem feita, fazia ele fazer um monte de merda. Tipo, porra, ele destruiu o mastro central do bagulho e Thriller Bark ficou a deriva, sabe? É muito louco pensar nisso, sabe? Pô, você criou uma arma tão poderosa que você perdeu o controle dela e ela tá te destruindo. Isso foi legal. Então, Ors, parabéns. Um bom sub-boss. Um bom sub-boss. Total. Ah, qual Perona. 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 A grande waifu de One Piece, né? Uma das essa personagens waifu. que eu mais vi cosplay na história. Cara, chega num momento que eu acho que ela tem um holofote tão único pra ela que ela vira uma coisa meio que fora do arco. Tu Fora. acha? Eu sei, é que tipo, ela tem tanto senso de individualismo ali que é interessante isso. Eu acho até bacana isso pra ela. Ela se destaca tanto sendo waifu, mas também trazendo muita coisa pra ela, porque ela é muito egoísta, até narrativamente. Como ela. Os problemas que ela faz e que ela traz é muito pra ela, não pro lugar ali. Tanto que chega no momento que ele fala: foda-se todo mundo aqui. Eu vou roubar eles e zarpar e caguei. Não preciso dessa galera aqui. Ela tá ali por comodidade. Manja. Então, Mas tem um elefante na sala, Thunder, Hum. que você pode não lembrar. Hum. Mas o fato do poder dela se morfar pelo decorrer do arco. Que é um Então. ponto. Isso é um ponto. Esse é um ponto que tira o meu A dela, tá? Porque eu ia entendo. falar, porra, gosto da personalidade dela, gosto do que ela faz ali, mas, cara, o momento de ápice, de apoteose, um momento de Battle Shonen, porque querendo ou não, estamos no Battle Shonen, então muito depende da luta, muito depende do conflito armado, da porrada em si. Chega nesse momento, eu acho que o Oda não precisava fazer tudo que ele fez ali nela. Eu acho que precisava de um patch note, pensa melhor nos poderes, é um poder legal, é um poder difícil, mas do nada ela começa a explodir, ela começa a... Pô, eu acho que principalmente explodir não faz menor sentido, cara. Não faz menor sentido. Um personagem que ataca o mental, a moral, ter que usar dano físico pra resolver problema? Nossa senhora. Togashi tá maluco vendo isso. O Togashi fala, não, pô, ensinei errado, cara. Que isso, mano? Ensinei errado. Ai, ai. Pô, aí é complicado. Poltergeist. Mesmo assim... Mas se fosse Poltergeist, faria sentido. Se fosse, pô, legal, ela cria um ambiente fantasmagórico e isso cria reações em objetos, ela começa a jogar objeto pra tudo quanto é lado, legal. Mas não, ela não fez isso, ela literalmente explode fantasma. O fantasma do Gotenks, ok, mas o fantasma do Gotenks, ele começa como uma piada. Fazer uma referência aqui é legal, porém é aquele negócio, você vai fazer uma referência, mas você vai quebrar a própria individualidade do seu personagem pra fazer referência. Escolhas. Sabe? Por conta disso que ela não vai pro ar. Então Mas ainda assim, a luta dela contra o Sop é muito interessante. Tem Sim. esse momento. Só que é muito legal como o Sop ele usa a carta na manga de ser azarado e depois de ser mentiroso. Só que isso a gente vai falar melhor quando chegar nele. Vamos dar mérito ao mérito, né? Vamos dar mérito a quem Sim. merece. Então, Perona, você tentou, você podia ser muito mais gigante. Nico Robin, outra também que não teve tanta agência nesse arco também. Sinceramente, não tinha muito o que ela fazer aqui. Ela tava. Vamos ser bem sincero. Hum. Ela foi mais um alívio cômico. Nesse arco. Igual o Frank também. Tipo assim,
ela tava ali fazendo as piadinhas dela, as piadinhas meio torta, pensando umas coisas meio torta e vivendo a vida, sabe? É um arco que ela existe. Ela não faz nada demais, sabe? Ela só tá ali e é muito divertido ver ela. Tem a ceninha que ela escuta, né, a história do que aconteceu com o Zoro. Então ela é uma pessoa que sempre tá ligada ali, mas é a característica da personagem. Eu acho que, tipo assim, pensando como o Oda faz a Robin hoje, eu sinto falta da Robin ser isso. Caraca. Nos arcos. Ô, louco. Porque a Robin, ela conseguia, mesmo existindo, ela tinha as características dela que a destacavam. Em alguns arcos do One Piece pós-time skip, nem isso ela tem. Então, tipo assim, ainda vejo um mérito nessa Robin, sabe? É uma Robin que eu lembro com muito carinho pelas piadas que ela faz. Que eu acho bem interessante, porque você sempre pensa que dos personagens de One Piece, ela é a mais seriona. Só que ela tem o senso de humor dela, que é bem interessante. Caraca. Chegou a esse nível. Ah, Uau. Que triste. Eu não sei agora em Gearhead e Elbaf. Falaram que melhorou bastante, em Elbaf principalmente. Mas até então a Robin, ela careceu muito, né? No pós-time skip de um trabalho de personagens, como inúmeros Mugiwaras. Pois é. É porque a própria Robin não tinha muito o que fazer esse arco sobre o espectro dela. Tipo, não tinha muito como ela pesquisar lore, ou se envolver muito com o mundo em questão, ou como ela desmembraria esse evento de Thriller Bark conectando a outras informações. Né? Sendo nossa enciclopédia, basicamente. Não tinha muito como fazer isso aqui. O chat tá botando bom mérito aqui. Ela devia ir pro C porque não participou do Megazord. Mas aí, o ganha e perde, né? Ela perde porque ela não participou do Megazord, mas ela ganha por não ter participado e feito a piada. Do Megazord. E feito a piada, olha só. Entendeu? É aquele negócio, eu perdi e ganha. Às vezes você paga um preço pra ganhar algo em troca. Às vezes você paga pouco e recebe muito. Às vezes paga muito e recebe pouco. Né? Sim. Acontece. O mano da Ryuma. O Ryuma, o mano da espada O ano? do ano, né? Cara, ele é um vilão de porrada e é isso aí, sabe? Eu acho legal como ele é um bom gatekeeper em porrada em si, mas eu acho que ele, nesse sentido, é uma escala muito menor do que outros personagens que têm exatamente essa mesma função aqui. Mas aí, vamos lá. A gente tá falando do zumbi do Ryuma. Sim. Que é a alma do Brook. E a alma do Brook, o embate que ela tem com o Brook é bem interessante. Nesse sentido de até quando ele vai se sustentar com a tristeza dele, né? Ele cai nesse embate e tem toda a parada sobre seu espadachim sussurrante. Soma bastante pro Brook, mas ainda é um artifício interessante do personagem. Então não sei o quanto que isso vai contar. Porque pra mim conta bastante. Eu realmente vejo como um mérito do personagem conseguir fazer o Brook entrar naquela reflexão e a batalha. Apesar da Toei ter estragado a batalha, porque, pelo amor de Deus, estendeu pra caralho. Mas é uma boa batalha, querendo ou não. É que também ele acaba se tornando meio que só isso, e depois que ele deixa desse papel, principalmente na reta final com a treta do Zoro, vira porradinha de espada. Então, meio que perde um pouco desse brilhantismo dele. Eu colocaria ele no A, mas depois de um tempo, era só mais um cara pra bater ali. Nesse sentido, ele é menor do que todos os outros 3 aqui. Né? Os outros 4 aqui. 3, né? No caso que o vampirão aqui não é sobre a porrada, mas sobre as ações dele. Então, não acho ruim, mas aqui, ele é um cara que se beneficiaria muito se tivesse uma produção melhor. Porque a luta dele seria muito mais aproveitável. Tirando o Water 7, que tem a CP9, que são uma squad. Podemos dizer que esse é o melhor arco em relação a vilões de One Piece, até então. Porque, tipo assim,
Tu tem o Kuma, tu tem o Moria, tu tem o Wars, tu tem o Rogueback, tu tem o Ryuma, tu tem a Perona, tipo, é um squad absurdo. Sabe por quê? Porque eles criam a situação. Tudo bem, outros vilões também criavam. Mas a coisa estava um pouco mais diluída a um contexto, a um conflito de mundo em si. Ali não tanto, ali era uma questão muito travada naquela própria situação de Thriller Bark. Thriller Bark era um problema dentro de Thriller Bark. Você pegava, por exemplo, o que foi Water 7 e Enies Lobby, não era um problema daquelas ilhas, era um problema lateralizado de outros lugares. Tanto que o próprio Water 7 e Enies Lobby abriu o leque de mundo em uma outra escala. Aqui não. Mas o que eles fazem bem aqui é que os vilões são bons gatekeepers. Eles são bons vilões para criar problemas e dentro desse problema você gerar soluções. E a solução não foi unitária, foi em grupo. Então aqui representa muito mais isso. Não é um personagem brilhando e protagonizando, tirando o Brook, que basicamente o arco é sobre ele, é dele, em partes. Ou em perspectiva. É muito dele. Porque ele é um novo personagem que vai entrar no bando. Porém, o contexto criado pelos vilões é muito interessante porque é muito mérito deles ali. Eles estão criando esse problema. Eles estão criando Thriller Bark. Então, eles protagonizarem isso, eu acho super válido. Super interessante e, de fato, também são bons vilões. O que poderia ser melhor são, de fato, o aspecto de produção. Porque daí seria muito mais proveitoso o que eles estão fazendo aqui. É que, tipo assim, tu pensa, dos outros arcos, você tem o bando do Arlong, você tem o bando do Krieg, kkk, você tem o bando dos piratas do Kuro, kkk, você tem a Baroque Works. A Baroque Works, com todo o respeito do mundo, sobrevive de design bom. Porque todos os designs da Baroque Works são incríveis. Só que a maioria dos Misters são qualquer coisa, cara. Totalmente. Então, tipo... Tanto que eles viram só sub-boss. Vira só sub-boss. E eu nem tô contando Skypiea aí, porque Skypiea, pelo amor de Deus, esse aí é enterra em relação a vilões. Bem, tanto que o principal vilão, pelo amor de Deus, né? Inclusive, ele não tinha nada a ver com o rolê. Nada a ver. Então, meio Total. que aqui, eu acho que cria um senso de unidade melhor do que os vilões fazem. E do que eles propõem. Não é só sobre luta, mas também é sobre contexto criado por eles. Então, acho que aqui vale muito a pena. Ai, Sanji. Logo da cena dele, né? A cena que destrói o personagem no arco. Ou melhor, quem? Quem é Sanji, velho? Não, depois dessa, quem é ele, cara? Pelo amor... Olha, eu poderia simplesmente falar, não... E o Sanji... Inclusive, tirando a luta dele com o Absatan, gostei desse nome, ele não fez muita coisa, de fato. Porque ele ficou na gadice suprema dele de Andamizeta! Ah, meu Deus do céu! E esse arco, ele teve muito esse papel de ser só o gado. E quando ele... quando chega pro momento dele e ele tenta justificar a gadice dele, falando, não, eu faria tão pior quanto o Absatan se eu tivesse a fruta dele. Eu pesquisei frutas e eu queria essa fruta justamente pra ver garotas no banheiro. Mas agora eu melhorei, eu sou um novo homem, eu não preciso mais dessa fruta porque eu vou conseguir ver elas independente da fruta. Vai ver pra puta que pariu. Vá pra merda. Não, cadeia. Cadeia com você também. Vá pra cadeia. Vai pra cadeia. Tu vai pra cadeia junto, rapaz. Vai abraçado lá com a Absatan. E sabe qual é o pior? É o início da queda. Ih, rapaz. E o pessoal falando assim, piada, eu truco. Porque não é só uma piada. O que ele fez exatamente nesse arco? Correu atrás da Nami. Ele só fez isso esse arco inteiro. E na parte da luta, legal. Tá, vai.
vou dar um outro mérito pra ele, mas ali o desgosto já tava grande e eu vou tirar ele da cadeia por causa do final. Na verdade, você vai pro C. Tem que tirar. Você vai pro C. Você vai ser E o primeiro ali do é C. Porque como dali, os fãs de ele One Piece meio que gostam de dizer, limpa, né? ele limpa o karma dele. Né? Porque ele realmente tem um momento, uau, super digno. Super Ali é digno. quando ele vira as asas do Rei dos Piratas, como fãs de One Piece gostam de falar, só que, vendo o arco de novo, não tem essa frase aqui. Pode ser uma frase que vai ser dita em um ano depois, mas aqui não foi dito. Tá ligado? Porque, cara, vamos lá. A verdade seja dita. Ele só foi gigante no final do arco. Porque ele só ficou correndo atrás da Nami, cara. Ele não fez nada. Nada. E no grupo, legal, ele era só mais um pra dar porrada. Ele não tinha a individualidade dele como perspectiva, como personagem. Nada do tipo. Era só sobre o poder dele, que é dar chute. E ser forte. Então, legal. Ele tava usando esse artifício dele para ajudar nas estratégias de luta contra o Wars. Mas quando era pela perspectiva dele sobre alguma situação em questão, era só, Namizeta, vou ter que salvar você, não sei o quê. Putz, era só a piada, era só o estereótipo e ainda mais aquela declaração merda. Porém, de fato, quando ele peita o Kuma e ele briga com o Zoro pra ver quem que vai se sacrificar, aí, de fato, ó, é o Sanji Hipotético voltando e eu tenho muita saudade desse Sanji Hipotético, porque o Sanji Hipotético é um dos melhores personagens de One Piece. Um dos melhores personagens de One Piece é o Sanji Hipotético. Pena que ele mal aparece. E aqui eu vou dar mérito para os fãs do Zoro, que o Sanji só tá na C por conta do Zoro, tá? Tá. A cena do Zoro fez o Sanji crescer. Pra Sim. ter noção. Não, mas foi de fato uma crescente bizarra ali. Um bom momento dele. Pena que só foi isso, cara. Infelizmente só foi isso. Sim. Quem é você? A aranha atiradora que fica lá no quadro da sala. Porra, cara, qualquer coisa. Você tá aqui meio que como qualquer outro vilão genérico apareceu ali. Não vou tirar o mérito dele, mas ele, tanto quanto os outros Minions que apareceram, eles são legais, mas é muito mais crédito de Thriller Bark do que de fato daquele Minion em si. É porque os Minions são legais, são coerentes, são bacanas, os bichos do quadro e coisa do tipo, mas ele não tem nenhum holofote em específico pra ele, sabe? Sim. Agora, rapaz, a gente teve essa diferença aqui, né? A gente teve essa diferença aqui do Sop e do Soto King? E eu vou te dizer. O Sop é melhor nesse arco. O Sop é melhor que o Soto King? É, porque ele consegue elaborar a piada e quando ele dá o tiro final, ele não tá mais como o Sogeking. Tá ligado? Que é o melhor momento dele. É o momento que o Sop é o Sop. Ele usa o Sogeking como uma cartada para um momento da luta. Só que em toda a luta, ele é o Sop. E em todas as estratégias pelo arco, ele é o Sop. E aqui é o Prime do Sop. Era isso que era pro Sop ser. Tipo assim, essa união de Usopp e Sogeking é a perfeição. Cara, não precisava de God Usopp, não precisava criar outra piada. Não, essa é a essência do personagem. Você estabeleceu bem, siga com essa piada, sabe? Tipo, o Oda tinha tudo pronto aqui. O problema é que ele fez depois. Mas aqui nesse arco, meu Deus, ele conseguiu fazer o Usopp hipotético. Pois é, foi um bom momento pra ele fazer aquilo, mas pro resto do arco é o Sop. O Sop no cu e gritaria. É isso. É isso o resto do arco pra ele. Porém, é um bom momento, de fato. Eu vou colocar ele no B aqui. Não, vou deixar a Pirona na frente. Porque ela é wife. Proporcional, né? É. Sop e Verona. Mas o... De fato, cara, o momento hipotético dele, ou melhor, o momento de ápice dele, hipotético, do Sop falando: uau, Oda, por que você não pensou dele fazer exatamente isso desde o começo de ser o mentiroso? E o cara que improvisa, o cara que leva todo mundo na lorota. Nesse momento, ele era a AS ali. Porra, foi gigante, ele foi incrível. Falei, porra, finalmente eu entendi porque esse personagem existe. Ele, não
o Soteking, porque o Soteking é a divisão dele pela habilidade de atirador. O Soteking é o atirador que o time precisa e não temos, né? E o Sop é o enganador, é o mentiroso. Né? Esse é o porquê dele existir. Só que o lance dele de enganar e coisa do tipo dá muito mais espaço pra histeria dele. Então, infelizmente, não é isso que a gente tem a todo momento. E aí, quando ele tem o momento dele, eu falo, nossa, nossa, obrigado mesmo, cara. Obrigado. Dito isso, o Soteking que existiu também aqui, né? Fez muita coisa. Ah, boa cena dele, mas, pô, só uma cena só. Foi só uma cena. Mas ele deu uma escada pro Sop mesmo, né? Ele foi escada pro Sop, então tá tudo bem. Chegamos no homem do arco. Ai, Esse aí cara. é o homem do arco. É o homem do arco. Vai pro S. Porque assim, o Zoro sola. Isso daí, a função dele é solar. Ele tá solando. Traz lutas legais, não sei o quê, pipipi, popopó, legal. Só que quando ele precisou ser o Zoro hipotético, puta que pariu. Meu Deus do céu. Podemos dizer que é o personagem mais constante de One Piece até então. Porque ele sempre tá lá em cima. Ele é o personagem que mais te encantou em One Piece. É porque, é como você falou, ele é consistente. Por quê? Ele tem um papel tecnicamente simples, no sentido de ele só precisa lutar. E ele essencialmente traz boas lutas, porque aí a produção meio que escolhe fazer boas cenas com ele, porque né, é um personagem bom pra isso. E quando ele precisa ser hipotético, ele é hipotético e é bem feito. Ele não tem muita baixa, ele só tem média alta. Média e alta. Porque quando ele vem pras altas pra trazer os momentos de reflexão dele, como foi em Sabaody, que eu adorei o momento dele de colocar o pau na mesa e falar: olha aqui, o seu. Foi em Water 7? Não foi em. Nossa, Sabaody a gente ainda vai ver. Caralho, eu confundi Enies Lobby com Sabaody. É quase a fonética ali. Ok, o Cloyster tá pago. Quando eu vejo ele sendo um dos principais personagens que colocam problemáticas na mesa ali pra falar: olha, seguinte, eu tô contigo desde o começo, porque você é meu capitão. Mas vai fazer merda como meu capitão, eu vou cobrar. Eu vou te quebrar na porrada, eu saio dessa merda. Eu falei, porra, o Zoro falando isso? Parabéns. E sendo coerente. Super coerente. Aqui, novamente, sendo super coerente. Dando a cabeça dele a prêmio. E tendo uma cena, uau, absurda de como ele se mostrou sendo eficiente no cara da porrada. Ele tanca, ele dá porrada, ele se sacrifica pelos amigos, e inclusive ele faz uma gestão de danos muito boa ali, porque ele falou, mano, porrada você acha qualquer um, cozinheiro você não acha qualquer um. E esse cara aí é bom pro bando também, né? Então eu vou no seu lugar e vem que o pai tanca. Nossa, foi bem legal. Foi realmente bem legal o que o Zoro fez aqui. E acho que é isso, cara. Boa tier list. Boa tier list. Bom arco também. Eu acho que o meu único problema, assim, com esse arco é novamente bater na tecla da Toei, que, de novo, eu vejo coisas bem legais aqui, de momentos, mas a produção às vezes não ajuda, a direção também às vezes não ajuda, é um anime de long run, todos os problemas, a lista de problemas que isso discorre por conta desse formato vai aparecer aqui, não tem como evitar, mas saber que o problema existe não deixa de fazer ele ser um problema. Então, acontece. Eu já disse. Pra mim, e a gente vai desenvolver melhor na review, é o melhor arco de One Piece até então. Uou. Poxa. Digo até então que a gente assistiu. Calma, não é o até então. Não. Porque Sabaody tá vindo aí. Mas Sim. até então é o melhor que a gente já assistiu. Olha só. Então tá aí, cara. Esse foi a tier list de Thriller Bark.
e depois a gente vai fazer a review. Então acho que esse formato fica melhor assim, até pra a gente colocar mais ideia na mesa e depois discorrer melhor quando for falar do arco em si. É isso. Dê joinha, compartilha com todo mundo, se você é novo se inscreve, acompanha a gente nas lives também. E é só procurar Chá de Trovão, tanto na verde, na roxa, faz live em tudo quanto é lugar. E é isso aí. Boa anime